Informática está na moda e era uma área que dava dinheiro. É uma realidade. Agora, se me fazia feliz, no dia que me disseram, olha, vais-te embora, eu recebi uma chamada da Canon a dizer que tinha sido um dos fotojornalistas de revelação. Estava a fotografar um campeonato em Peniche e saltaram-me o carro e fiquei sem o material todo. E tive por um bocadinho para deixar de ser fotógrafo. Vamos começar pelo início. Onde é que tu nasceste, cresceste, contexto familiar? Boa. Eu sou de Sintra, ali da Zona Saloia de Sintra. Zona Saloia. É ali um bocadinho mais entre Sintra e Mafra, quase ali no meio. Uma zona muito, muito fixe. Continuo nascido e criado, continuo a viver lá. Subi na rua, basicamente, dentro da mesma aldeia. E sempre tive do lado, os meus pais moram perto de mim. Sim. Os teus pais o que é que faziam? Já tinham relacionados com fotografia? Nada a ver? Nada, não tem nada a ver com o que eu faço. Minha mãe é professora de matemática, portanto não tem nada a ver. O meu pai era industrial, tinha uma moagem, fazia transformação de cereais para farinha, portanto, mas pronto, sempre. E era dele? Ele era o empreendedor? Era do meu bisavô e aquilo depois foi geracional e passou em famílias, até que entretanto. Pronto, deixou. E tu, desde pequenino, sempre já tinhas uma queda assim para estas coisas? Ou nada a ver, querias ser bombeiro, astronauta, ou de coisas que nada a ver com fotografia? Não, eu sempre fui muito ligado às tecnologias. Sempre gostei muito das informáticas, sempre fui muito ligado à parte dos computadores. Nossa, é a geração em que os computadores aparecem em força, portanto estamos um bocado nessa área. E eu fui para o técnico tirar Engenharia de Redes e Telecomunicações. Portanto, andei sempre para o lado, sempre gostei muito de imagem, portanto tenho uma paixão pelo design e por aí, mas não, fui estudar Engenharia de Redes, andei meio perdido porque trabalhava ao mesmo tempo também e a coisa não correu da melhor maneira e tive um ano e meio no técnico, só que sempre fui muito ligado ao surf, portanto eu basicamente fugias da faculdade para ir para o surf. Às vezes tinha lá umas ondas ao pé e aquilo não ajudava muito. E mais tarde fui tirar Redes e Telecomunicações, tenho o curso profissional. Só que eu gostava de tudo menos de redes e telecomunicações. Portanto, e como é que foste para esse curso? Conta-me lá. Vai um bocado por influência dos meus pais, talvez, porque foi um bocado... Ok, informática está na moda, redes estava a aparecer aquele boom da internet e era uma área que dava dinheiro. Pensamos assim, Vai por aqui que vais-te safar. Um sítio com futuro, este sítio tem um retorno financeiro interessante. Ok, possivelmente tem colegas que tiraram o curso e estão todos, os que conseguiram acabar o curso, estão todos mais ou menos bem lançados e é uma realidade. Agora, se me fazia feliz, já não... Mas tu percebeste isso, ou quando é que começaste a pensar que se calhar isto não me fazia feliz? Eu terminei o curso, depois fui trabalhar na área de redes que não gostei. Tu experimentaste? Arranjaste trabalho e foste? Sim, trabalhei na parte de desenho, porque aquilo havia uma parte que havia desenho técnico de infraestruturas de edifícios e que fazia basicamente o desenho das cabelações de redes e afins, que não era mesmo, não era aquilo. E então já, com o meu gosto pela imagem, fui estudar design gráfico. Também muito, já fotografava aí, já tinha começado a fotografia, muito autodidata, mas fui fazer, vou tentar o design gráfico, mais uma vez, na esperança de a fotografia não ter um bom retorno financeiro. Vou para o design que possivelmente consigo mais. Sim, não vou dizer que não gostei de ser designer, mas... Mas espera aí, há duas coisas que disseste agora que eu acho interessantes. Uma delas era, tu foste para um lugar porque era o melhor e o melhor era ganhar dinheiro, não é? E depois percebeste que aquilo não te preenchia de alguma forma. Nenhuma. E em simultâneo tinhas outra, vou chamar uma crença, acreditavas que a fotografia, que se calhar até é o que eu gosto, mas isso não, porque isso não dá dinheiro. A fotografia surge-me, eu sou bodyboarder há 30 anos, muito ligado ao mar, moro relativamente perto do mar por causa disso, e tudo isto ou seja, a coisa foi, como é que eu hei de mostrar as ondas que eu passo, ou estes momentos dentro da água que eu tenho. Eu primeiro comecei a fotografar fora d'água, muito autodidata, aprendi num curso online, daqueles cursos de CDs na altura que vinham no jornal, uma coisa assim, e comecei a fotografar por aí. Então, há outras pessoas que estão nas ondas e tu estás cá fora e estavas a tirar umas fotos. Muitas vezes eu continuo a ter esta paixão, hoje em dia já num registro diferente, mas fotografar ondas sem ninguém. Porque as ondas, eu mostrar uma fotografia de uma onda sem ninguém, primeiro não temos escala.
Não há este, pode ser uma onda deste tamanho, como pode ter 3 metros, e não há escala. E depois, todo o surfista faz um bocado o mindsurf da coisa. E como é que era se eu estivesse ali? Tendo uma pessoa a surfar, ok, seguimos o surfista e aquilo dá para imaginar as coisas de maneira diferente. E pronto, e foi um bocado, comecei por aí, já estava ligado à imagem, entretanto fui para o design e depois a vida dá umas voltas engraçadas. E eu, quando terminei o curso de design, tinha uma professora que tinha um colega, um amigo, que precisava de alguém que percebesse de computadores e que desse um toquezinho de design também. E pronto, eu fui para uma empresa de eventos em que fiz uma manutenção aos computadores e fui convidado basicamente a fazer parte de design, porque fazia tudo o que eram os flyers e os backdrops, as coisas todas dos eventos. E pronto, e moral da história, comecei a fotografar eventos também no meio disto tudo, porque era preciso às vezes, pronto, um fotógrafo fazer o backdrop, nada de mais, uma fotografia de flash e as pessoas entravam e estava feito. E eu acho que as coisas depois foram rolando Foi aí que tiveste a primeira entrada na fotografia? Mais a sério, talvez. Porque o que eu fazia era muito ligado ao surf. Era ondas. Sim, estou a perceber que era quase um hobby, um part-time. Exato, era um hobby, não era um hobby, ponto. Porque a fotografia, quando começamos a fotografar pessoas, acho que é um mundo ao lado. Porque começar a fotografar ondas e surfistas, conseguimos estar a viver na nossa vidinha ali, não chateamos ninguém, a não ser depois, se quisermos vender alguma coisa, mas não temos que interferir com nada. Pronto. Quando começamos a fotografar pessoas, temos que ser um bocado orientadores também pronto, não, na parte dos eventos, as pessoas estão muito bem dispostas e etc. Mas temos que começar a perder um bocado a timidez, principalmente na parte do cocktail. A gente, como entre amigos, chamamos a área do croquete. A área do croquete é muito bom. É muito bom essa, porque também vou a muitos eventos e percebo perfeitamente o que é que tu queres dizer com a área do croquete, é verdade. E o pessoal todo ali com o croquete na boca ia ter que parar para a fotografia. Exato. Não é? Eu não fotografo quando as pessoas estão a comer, não fotografo. Mas temos sempre que ter aquela abordagem. Podemos ter uma fotografia, temos que, ou temos uma lente maior e estamos de longe a fazer umas fotografias, também fica giro. Eu gosto muito de fazer esse retrato também. Trabalhando com 2 máquinas conseguimos isso, mas por norma temos que interferir com a pessoa, com aquele grupo. As pessoas 90% das vezes estão dispostas a isso e estão no evento social e a coisa é fácil. Mas temos que ter esta iniciativa, porque se não fizer, eu chego ao fim do evento e digo, então, mas só tenho gerais e tenho... Não sei. Pronto. Mas olha, como é que... qual foi o dia, se é que houve um dia que pensaste, epá não, isto é fotografia. É isto que eu gosto, é isto que eu quero e isto afinal dá. Eu acho que foi aqui um bocado na parte dos eventos, que eu sempre muito fã da imagem do desporto, eu gosto muito, aliás, a minha grande paixão na fotografia é o desporto, mas eu sempre pensei, ok, fotojornalismo era uma coisa que, não vou dizer que eu sonho de criança, porque não era, mas eu acho que nós vamos adquirindo sonhos ao longo da vida, e espero que vamos continuar a tê-los para sempre. E foi o clique, foi aquele, epá, se calhar mais que os eventos, o jornalismo é uma coisa interessante. E depois pesquisar, e vamos vendo, e vemos um filme, o YouTube também é uma ferramenta incrível para irmos conhecendo coisinhas novas. E foi na altura, eu na parte dos eventos estava a ficar saturado, porque passava horas e horas a fazer coisas que não gostava, porque a calha de tudo, tanto fazia o design como estava a montar e desmontar os eventos, havia coisas que não era assim tão, não era o que me preenchia. E então lancei-me, houve um curso de fotojornalismo numa escola em Carnaxide e eu pronto, olha aí agora, vamos tentar também. E como é que começaste? Tu, uma câmara que se calhar já tinhas? Estás a gostar deste episódio do podcast? Então não percas os livros Faz Acontecer Volta ao Mundo e Faz Acontecer Portugal, com mais histórias de gente altamente inspiradora que muito faz acontecer. Eu comecei autodidata, como eu tinha dito, e entretanto comecei a fotografar dentro de água. Isto foi aqui pelo meio, estas coisas. Eu sei que uma das coisas que também mais te lançou, pelo menos é essa a ideia que eu tenho, foi muita foto dentro d'água. Sim, tenho um nicho, tenho um mercado de engraçado, porque não há muitos para começar. Não há já houve mais. Eu acho que a fotografia dentro d'água tem uma curva de aprendizagem grande. Primeiro convém ser surfista ou bodyboarder para estarmos mais ou menos habituados a estar dentro d'água. E depois temos ali uma curva de aprendizagem, posicionamentos e a coisa toda temos que... Não é fácil. E não é barato. E os riscos são muito grandes. Eu felizmente nunca tive nenhum azar, como deve ser a nível de material,
dentro d'água, mas pode haver um azar, partimos a caixa, a máquina inunda, vai tudo para o lixo. Pronto. E Este foi um dos nichos que também te lançou, pelo menos numa dada. sim. E acho que é isso depois que nos começa a dar esta globalidade de trabalhos e a polivalência que nós, pelo menos na minha área. Tu já trabalhaste para... Dá-me assim só alguns exemplos. Eu, quando acabei o curso, fui para o Observador, fui fotógrafo do Observador, em que fiz quantas coberturas. E depois, entretanto, hoje em dia colaboro com o público, com o Eco, bastante. Hoje em dia estás como, vamos chamar, Hoje freelancer, trabalhas com uma freelancer. série de entidades, Exatamente. mas sempre como freelancer. Sempre como freelancer. E com estes 2 jornais portugueses eu colaboro. Faço muitas coisas internacionais, jogos de futebol, isto tudo. Eu trabalho para uma subagência, digamos assim, que partilha as coisas com a Getty Images. E eu basicamente meto as fotografias, depois vou fotografar estes jogos e acabo por ganhar royalties de vendas. Funciona muito neste registro, que acaba por nos dar aqui uma coisa diferente. Ao mesmo tempo, como faço a fotografia de surf, já trabalhei com a WSL, tenho publicações na National Geographic, vou fazendo assim umas coisas que, fora os eventos, que acaba por ser a bem ou a mal, e o jornalismo acaba por ser o que me paga as contas. Vou fazendo as minhas viagens. A minha grande paixão pelos Açores, que estou a fazer as ilhas todas, é um projeto, falta-me 3. Depois Indonésia, estive nas Maldivas ano passado também, correu bem, fiz um segundo lugar no World Sports Photography Award. Este tipo de coisas vai nos ganhar um bocado, ou seja, eu não vou dizer que não gosto de fotografar eventos, não são as coisas que mais sou apaixonado de fotografar, mas é isto que me paga as contas. E para além das nossas despesas normais, casa, água, luz, as coisas têm que ser pagas, acabo por fazer um pezinho de meia e consigo ir viajando. E é isto que depois nos vai ganhando, e é este lado da fotografia que mais me dá este prazer. Eu acho super interessante porque muita gente, se calhar muita gente que nos está a ver tem isto, que é, tem uma paixão por uma determinada coisa, vamos dar como exemplo a fotografia, mas tenho uma crença, acredita que, mas eu não posso viver da minha paixão, e tu és um exemplo de que isso é perfeitamente possível. Mas custa. Eu acho que eu, se não tivesse estudado fotojornalismo... Tu acabaste de dizer 2 coisas importantes. É possível, mas dá trabalho. Não vai cair no colo. O início do freelancer é duro. Até o ganhar nome e ter posicionamento. Até começarmos a ter uma carteira de clientes que nos estabilize minimamente, não é fácil. Eu acho que se eu não tenho estudado fotojornalismo, a vida tinha sido muito diferente. A questão foi, eu fui para o Observador, fiz o estágio, entretanto fiquei. No meio disto tudo, trocaram a equipa toda. A parte de vídeo, trocaram a equipa toda. E eu fui atrás. Quando mudaram toda a gente, acabei por sair. E exatamente no dia, eu acho que a sorte também tem que estar connosco no meio disto tudo. Exatamente no dia que me disseram, olha, vais-te embora, vais à tua vida, eu recebi uma chamada da Canon a dizer que tinha sido um dos fotojornalistas revelação, e fui ao Festival Fotojornalismo ao Visa, em França, ter uma masterclass com o Magno, apresentar portfólio, ou seja, foi exatamente no mesmo dia. E aquilo foi um bocado, ou seja, fecha-nos uma porta, abre-nos uma janela, é um bocado neste registro e dá-nos um bocadinho de força para não desistir da coisa. Por isso a coisa depois a partir daí foi rolando. Depois os clientes vão surgindo, depois felizmente as coisas vão correndo bem. Trabalhar como fotojornalista, freelancer, também nos ajuda a angariar vários clientes, porque muitas vezes vou fazer um retrato para uma entidade qualquer, uma empresa, e eles gostam da fotografia e temos um cartão. E as coisas é assim que passo a passo. Ou seja, é uma coisa que demora a cultivar, mas que depois vai dando... Eu já trabalho a freelancer há 8 anos, praticamente. Os 2 primeiros foram duros, os Covid foi pior ainda, porque foi uma pausa, basicamente. Tive, a maior parte dos meses, estava a zeros, porque não havia eventos. Quem ia fazer a parte jornalística normalmente eram os fotógrafos da casa, não iam contratar os extras. E depois ia tendo os meus royalties da agência, neste caso, que ia pondo umas coisas. Fiz, por exemplo, andei a fotografar Lisboa vazia, que é uma coisa que droga e coisa, etc. Pronto.
que foram vendendo, mas nada que desse para sustentar. Certo. Pronto, naqueles temos que ser. O freelancer também tem que ter sempre o pezinho de meia, tem que estar ali, tem que ser organizado. Não podemos, às vezes, temos que nos pôr os pés na terra. Não, mas eu acho muito interessante esta parte de tinhas uma paixão e foste e conseguiste profissionalmente casar o que fazes no dia a dia com algo que gostas muito, Claro. sendo que esta é outra coisa que eu também acho interessante. Dentro do que eu gosto, há coisas que eu não gosto assim tanto, Claro. né? Mas que fazem parte do. Claro. A malta também às vezes acha que isto é tudo cor-de-rosa e só se faz coisas giras e só se vê o Henrique lá na Nazaré ou no jogo do Benfica Sporting, não é? Mas depois há. Mas há coisas que eu gosto. Eu no início, por exemplo, fazer retrato não era a coisa que eu mais gostava. Hoje em dia, por exemplo, é uma coisa que eu já me dá um certo prazer fazer. Fazer um retrato, seja de um político, seja de advogados, que eu faço também muitos por causa do parte do eco. No início, a primeira coisa que nós temos de transmitir é confiança, porque vamos fotografar alguém. Se o fotógrafo chega e fica meio tímido, não está confiante, a pessoa que está do outro lado vai ficar pior. Este gajo não sabe o que está aqui a fazer. Pronto. E depois vamos começando a explorar, ok, e se eu acrescentar uma luz aqui? Ou muitas vezes não dá, porque às vezes eu tenho que fazer um retrato, nem sabia que eu ia, olha, vais ter mais este. Vamos adquirindo um certo skill, claro, porque vamos estando treinados, mas ao mesmo tempo também vamos aprendendo, e se eu fizer isto? Então se for usar uma janela, não tenho luz, vou usar isto. E tem muito de auto... Tem, completamente. E autoconhecimento, vamos ganhando, vamos evoluindo e também, já agora, aproveitar, já que temos os Instagrams da vida e isto tudo, vamos adquirindo conhecimento através do que é que se anda a fazer, o que é que as outras pessoas fazem. Claro que vamos tendo o nosso cunho pessoal e é agir, porque as pessoas às vezes, se calhar, olha, esta foto se calhar é do Henrique. Porque vamos tendo a nossa entidade ali gravada. A forma de ver o mundo também, não é? Exatamente. Mas ao mesmo tempo, isto hoje em dia, estamos num mundo da imagem e da comunicação, toda a gente como uns dos outros. Isso aí já não. É muito difícil hoje em dia fazer algo novo. Henrique, e se tiver aqui alguém a ver-nos que tem um hobby, uma paixão, uma coisa, pode ser fotografia, pode ser outra coisa qualquer, que dicas é que tu podes dar a essa pessoa que está assim, vou, não vou, mas dá, não dá? Ligado à fotografia. Pode ser, vamos usar a fotografia como exemplo. Acho que sim. É assim, depende da idade. Quando são novos e estão em casa dos pais, acho que é um salto fácil de experimentar. Sim, é? Acho que sim. Nunca largar o resto, porque acho que é um bocado... Temos de ter as nossas bases na mesma, mas eu fiz muita fotografia e arranjava computadores ao mesmo tempo ainda, portanto não é por aí. Ou seja, aquela coisa de eu vou deixar, este dia vai marcar o fim de uma coisa e o início de outra, o que tu estás a dizer é sobrepõe as duas coisas o máximo que puderes. Eu larguei o full time numa empresa onde eu estava, mas eles sabiam, felizmente eu tinha e tenho muito boas relações com a pessoa em questão, e de vez em quando era preciso ajuda para os eventos, eu sabia que ele estava lá, e aquela pessoa chamava-me porque sabia o que é que podia contar. E fiz muitos, ainda hoje faço eventos a fotografar para essa empresa. E isso deu-te na altura uma base... Dá-nos uma ajuda. Uma base boa para tu, fora de horas, ou quando tinhas o tempo, ires desenvolvendo a tua... Claro. Certo, ok. Então um deles é não largar logo de uma vez, arranjar uma base e... Eu acho que não, porque é muito fácil as coisas correrem mal também neste arranque. Porque assim, das duas uma. Ou de repente tenho uma mega empresa que me diz, olha, gosto muito de ti, vou assinar um contrato contigo como fotógrafo. Impecável. Isso era incrível. Só que a pessoa deixa de ser freelancer, vai estar vinculada àquela entidade. Como há supermercados, ou marcas que às vezes precisam de um fotógrafo da casa. Pronto. Agora, se estamos à procura porque nos pediram um trabalho para fazer, se calhar fazemos 300 ou 400 ou whatever, e depois? E fora o resto, temos um investimento em material gigantesco no freelancer. Por isso, tem que ser um bocado balançado. Eu acho que a fotografia vamos começando a fazer, quando é freelancer, ou seja, tudo por nossa conta, mas temos de ter sempre continuar a ter, não largar ali a árvore das patacas que nos paga as contas por enquanto. Por isso é que eu digo, quando somos novos, temos a casa paga, estamos com os pais, conseguimos mais ou menos, a coisa flui. Agora, quando é este salto de repente... Não, mas estás a dizer uma coisa interessante, que é a malta, e eu próprio aqui na faculdade, quando estava a estudar, passava muito isso, que é a malta dizia-me assim, não vou criar eu dizia, quero criar o meu negócio, e eles respondiam, agora não, porque agora tu não tens experiência, agora vais ter que trabalhar para outros, quando tiveres 30 e tal, 40, logo vês, mas quando tiveres 30 e tal, 40, tens um monte de encargos e de coisas que já...
E o que tu estás a dizer é, opá, enquanto és novo, vai. Hoje é que tu consegues dormir no sofá se for preciso e comes atum se for preciso todos os bocado por dias, aí. não é? Portanto, vai agora, experimenta agora. É o que me isso estás a mesmo, dizer, é. não é? E eu noto, eu já entrei no mundo da fotografia profissionalmente já com 30 anos. E, e muitas vezes vejo hoje em dia, andam muitos putos ótimos, fotografam muito, com 20 e poucos anos. Começaram, se calhar foram... O caminho que eu fui fazer pelas informáticas e andei meio perdido, salvo seja. Eu acho que nunca andei perdido porque a escola vai-se fazendo. A nossa, E uma coisa leva à outra, não é? Exatamente. Mas eu acho que se eu tenho começado com 20 anos, se calhar a história era outra. Ou já estava farto, corremos esse risco, porque acho que faz-nos crescer, ou seja, e acho que o meu interesse com 35, por aí, a ver o que é que os outros fizeram, é muito mais crítico e muito mais interessado, se calhar, do que o miúdo de 20 anos Mais maduro também. que se calhar anda perdido com mais coisas e anda na parte da adolescência, anda ali meio... Por isso é que eu acho que esta parte de ter entrado mais velho ajuda-me. Mas por outro lado, também tenho pena não ter começado com os 20 anos e agora ter 20 anos de carreira já e a história era outra. Boa, mas acho que o carreira fala por si, o quantidade de coisas que já fizeste e isso é espetacular. Olha, Henrique, tinha aqui umas perguntas que gostava de te fazer que são assim mais de resposta rápida, mas podes depois explicar. Tens assim algum momento, algum não que te tenha impulsionado para o que veio a seguir na fotografia? Não foi um não, mas tive um momento um chavão mau na minha vida, enquanto fotógrafo. Eu estava a fotografar um campeonato em Peniche e saltaram-me o carro e fiquei sem material nenhum. Foi no momento que eu fiz a primeira publicação, tinha sido antes, a nível de revistas era sobre Portugal. Era online, uma publicação de um surfista internacional, e nos dias a seguir fui assaltado e fiquei sem o material todo. E tive por um bocadinho para deixar de ser fotógrafo. Calhou muito eu estar na empresa de eventos na altura, porque ele foi nos fins de semana que eu tinha estado de fora, e essa pessoa ofereceu-me uma máquina com uma lente para continuar a trabalhar para ele também, naquele caso, mas disse, não, está aqui, é para ti, vamos continuar a trabalhar, não te vás abaixo, não vale a pena. E eu acho que foi um abanão muito grande, mas ao mesmo tempo foi um bocado, ok, se é para me agarrar é agora. Acho que se já estou lá em baixo, agora só há de subir. Só há de subir. E não tem nada a ver com o material que tenho hoje em dia. Já era. Mas na altura sentiste a gama... dor como se fosse o material de hoje em dia, não? Imagino eu. Porque só para também as pessoas terem noção, o material que tu tens de câmaras, estamos a falar de que investimentos? Por baixo, 30 mil euros, por aí, qualquer coisa assim. Por baixo. Porque estamos a falar de câmaras profissionais. Eu trabalho sempre com 2 câmaras. As tenho lentes. fora lentes, fora computador, fora estúdio, fora essas coisas todas. Pronto. Portanto, muito por baixo. Ok. O maior erro entre aspas, um erro fotográfico, alguma história assim engraçada que te tenha acontecido, mas onde tu também aprendeste? Não, felizmente, nada de especial. Nunca cometeste assim aquela gafe, vens fotografar o primeiro-ministro e não sabias que era ele que estava lá? Tive uma vez, estava a fotografar uma final da Champions em hóquei patins, que na realidade, se fosse uma final da Champions de futebol e eu feito uma gafe dessas, tinha sido bem pior. Mas e às tantas o editor pede-me, tens uma foto do treinador? E eu, não. Então, mas faz-nos falta. E aqui é o lado de camaradagem que os colegas têm uns com os outros. E eu faço isto, com um colega, todos eles, foi o rapaz que estava ao meu lado, viu-me aflito, o que é que se passa? E eu não faz mal, eu tenho aqui a mais. E passou-me uma. Pronto. Mas foi daquelas coisas que nunca mais vai acontecer uma coisa dessas. É um bocado... Felizmente já apanhei colegas de não tenho cartões de memória. Ou estou a ficar sem baterias. Toma. E isso, acho que o pessoal é muito amigo. Se as baterias derem, os cartões é mais fácil. Mas toma, está aqui, não te preocupes, a seguir já tratamos disso. E aprendeste estes detalhes nunca mais te passaram. Coisas que... Aliás, não se deve fazer isto, mas eu tenho as baterias a meio, por exemplo, e amanhã tenho um evento. Eu não sou capaz de levar uma bateria a meio para um evento. Ok? Depois tenho mais 8 baterias dentro da mochila. Mas por norma, eu carrego as baterias no dia antes, tenho o meu checklist mental de ok, tenho, a máquina está, lente, está aqui, ok, baterias estão, cartões estão, bora, fecha a mochila, está feito. Pode acontecer uma urgência e olha, tens que ir aqui e poder haver um azar. Isso aí não estou livre. Mas ter um evento no dia a seguir e não, isso aí
É um erro grave. Isso felizmente nunca aconteceu. A melhor ou a pior moda fotográfica que já viste acontecer? Há uma moda hoje em dia que é as fotos desfocadas, Fotos desfocadas? que eu não consigo. Não consegues perceber o porquê? Não. O conselho mais estranho que já recebeste sobre fotografia? Conselho mais estranho. Há um tempo eu vivo em Sintra e em Sintra há muita umidade, que é péssimo para as lentes, por causa dos fungos e afins. E houve um senhor que me disse que a melhor maneira de não ter fungos era meter as lentes dentro de um saco escuro com uma coleira dos cães, daqueles das pulgas. Até hoje nunca percebi bem. Okay, Mas pode ser um experimentaste? antifungo? Não, porque não tenho tempo para ter as lentes dentro dos sacos pretos. Tenho uma caixa fechada com Ok. sensor de umidade agora. Um pequeno luxo que tu tenhas e que faças ou utilizes quando consegues tirar aquela foto que ficas mesmo contente e orgulhoso de ti? Tens assim algum luxo ou alguma... Não. A Jantar nível de fora, luxos... viajar, já disseste que vais viajar. Não. Infelizmente, aliás, fiz agora... Eu acho que isto é um bocado... É bom para o nosso ego. Principalmente, eu não sou pessoa de entrar em muitos concursos. Mas todos os anos entro no World Sport Photography Award, que... Tenho aqui não sei porque, tenho ali gostei muito. Primeiro é gratuito, porque o mundo do concurso de fotografia há muitos são pagos, que é uma coisa que não faz muito sentido, mas também por outro lado é para proteger a imensidão. Qualquer um. E muitos deles funcionam por likes do Facebook, ou de Instagrams, ou whatever. Também não me faz sentido, porque se tu tiveres mais amigos que eu, Pois, claro. ganhas mais prémios e não quer dizer que sejas melhor fotógrafo. Não é pelo mérito. Mas este ano fiz o segundo lugar na categoria de água, e o primeiro lugar é a foto do Medina, aquela foto dos Jogos Olímpicos, que ele tem o número no ar. Não, aquela foto é um momento, valeu por tudo. Eu vou ter um segundo lugar, ok, não é um primeiro, mas é um segundo depois daquela fotografia. E eu acho que a nível pessoal deu-me um bocado de... Já tinha feito outro segundo lugar com outra categoria, mas diferente. E este deu-me assim um bocado, ok, boa, não é mau. E como é que festejaste? Uma jantarada? Foste comer um sushi? Alguma coisa? Não, é um bocado o gosto pessoal, fiquei contente. Estou no caminho certo, é um bocado por aí. Porque acho que a fotografia, não sou eu que digo só isto, temos todos uma rede, então no Instagram gozam muito com isto, que temos, quando começamos a fotografar, compramos a primeira máquina profissional e pensam, eu fotografo muito. Porque estamos habituados a uma máquina, a um telefone, e de repente tens uma lente que consegue fazer uma coisa mais gira, fotografo muito. Mas depois tens um down, que é, na realidade, eu não faço nada de jeito. Isto é só a máquina que está a fazer este meu upgrade foi uma máquina. E só quando voltamos à curva de cima, porque tens um down a seguir de, não estou a fazer nada de especial, e quando começas a fotografar a sério, que não podes perder nada, e aquelas coisas que começas a ver, aquilo realmente foi só um bocadinho. E quando voltas ao de cima e tens um ponto destes, ou quando fiz a primeira página dupla National Geographic, dá-nos, realmente estou a cumprir o objeto de sonhos. Ou seja, dentro da minha linha, aqueles checklists que eu gostava de um dia fazer estão a acontecer. E acho que é aí que... Boa. Há alguma coisa que digam, uma palavra, uma frase que digam sobre fotografia que te irrita? Essa máquina tem uma grande fotografias. Essa máquina. Essa máquina. E a maior loucura que já fizeste para conseguir a fotografia? Fiz muitas. Então em mares, às vezes mais. Temos dois tipos de fotógrafos de surf. Não querendo dizer mal de nenhum. Tens o bom fotógrafo que se aguenta dentro da água e tens o fotógrafo mais ou menos que é um grande nadador. Porque, na realidade, tens pessoal que são literalmente atletas, com mares muito grandes. Pronto. E eu já entrei em mares que não estou confortável, aliás, em muitas vezes. E aí acho que sim. O estar fora da área de conforto, por outro lado, dá-nos um hype de adrenalina completamente diferente. E se conseguirmos conjugar a adrenalina e a foto ter resultado bem, é ainda melhor. E por curiosidade, onde é que isso aconteceu? Nazaré? Nazaré nunca fotografei, porque já apanhei um susto noutro sítio, em que virámos a moto, ele veio com uma bomba em cima e aquilo não foi propriamente muito agradável. E não estava assim tão grande como a Nazaré, deviam estar uns 7, 8 metros por aí. Agora, e penso, se isso correr desta maneira ali, se for para a Nazaré morro afogado. Foi um bocado neste registro que ainda não foi a Nazaré. Mas sim, tem vários, não é preciso ir tão longe. Ericeiras ou Carcavelos, tem dias muito grandes que nos faz temer um bocadinho pela... Ou seja, eu morrer afogado num mar destes,
Não vou dizer que não pode acontecer, infelizmente. Desde que haja água, a gente... Pode acontecer, sim. Mas ficamos muito fora da área de conforto. Eu falo por mim, para eles aquilo não é nada, mas para mim já está um bocadinho fora do... E isso, respondendo à pergunta, achas que foi assim abusaste um bocadinho, passaste um Já bocadinho dali? já tive várias que abusei. Olha, e a última pergunta que costumo fazer é, se tu pudesses voltar atrás, falares com aquele Henrique que nas tuas palavras estava um bocadinho perdido ali depois do curso e tal, sabendo o que sabes hoje, o que é que lhe dizias? Primeiro, acho que a fotografia é o caminho certo. Começa por aí. Eu só não gosto de desvalorizar o que fiz, salvo seja, porque eu se calhar na área de informática, estando estes anos todos ligados à informática, aos computadores, dá-me um alento fácil para mexer com tudo o que seja computadores. Ou seja, estou habituado. A parte do design acabou por me dar um bom background pós-produção também. Ou seja, na realidade não são caminhos certos, não caminhos errados. Foram complementos para o que eu faço hoje em dia. E o que me faltava na realidade era entrar na fotografia a full time e ter-me dedicado mais a isso. Então o que dizias Portanto, eu ao acho que Henrique dizer, o caminho é este, se calhar podes dar um olho mais, aposta na fotografia que vale a pena, é mais por aí. Boa, parece-me bem. Obrigado, Henrique.